gente teve um 22 complicado, né? Tivemos uma tentativa de golpe. E agora a gente tem em 26 uma campanha que também tende a ser muito dura, né? E o PT está sofrendo aí e o governo está sofrendo algumas dificuldades aí para poder se manter estável, vamos dizer assim, para uma boa campanha em 26. O que é que você, como PT ali da origem, acha que falta para o governo, para o Lula, para o PT nacional hoje, para tentar mudar um pouquinho esse favoritismo para o Lula? Tem duas coisas. Um dos problemas é a nossa comunicação. A nossa comunicação em relação a deles é fraca. Eles têm uma comunicação eficiente, porque é uma comunicação mais fácil de fazer. Que quem trabalha com a mentira, quem trabalha com o simplismo, é muito mais fácil de você conquistar adepto. Por exemplo, você vai tratar de segurança pública, você chega para uma pessoa que não tem muita informação, de bandido bom a bandido morto. Ele assimila aquilo com muito mais facilidade do que você chegar e dizer, não, a questão da criminalidade tem outras causas, tem problemas sociais, tem isso e aquilo, o Estado tem que interferir e tal. É difícil essa pessoa entender isso. Agora, uma coisa simplista dessa é facílimo. Então, a comunicação deles é isso, baseada em mentiras simples, que as pessoas se enganam com facilidade. Então, nós não estamos conseguindo contrapor isso com a eficiência necessária. Agora, não só isso. O governo tem que se comunicar mais com a população. O governo tem que tratar mais de fazer o povo se mobilizar para defender seus direitos, que não está tendo. Por exemplo, você vai ver o pé de meia. Um negócio importantíssimo, né, para trazer os estudantes, para retomar os níveis necessários de aprendizado. A evasão escolar era muito grande. Então, aí o pé de meia nunca houve no Brasil. Então, o estudante pobre receber um recurso para estudar e depois, no fim do ano, ainda recebe mais um pouco. A repercussão é quase nenhuma. Inclusive, a oposição tentou derrubar, né? Pois é, e a repercussão, se você vai nas escolas perguntar por que foi aquilo ali, grande parte não sabe nem explicar. Então, o governo precisa se comunicar mais com a população e precisa trazer o povo para se mobilizar ao seu lado, para aquilo que seja uma conquista da população e não um presente. Porque hoje as coisas é como se fosse um presente. O governo vai trabalhando para conquistar aquelas coisas, mas o povo não entende aquilo como uma conquista. É uma coisa como quase uma obrigação. Então, nós estamos mal na comunicação e estamos mal na mobilização popular. Eu lembro muito do exemplo do México. Lá o México é um governo de esquerda que foi eleito com muita facilidade e lá tem um problema mais grave do que o Brasil. A criminalidade do México é muito maior do que a do Brasil. E lá os índices de popularidade da presidenta eleita é altíssimo. E faz a mesma política que a gente. Por quê? Porque lá eles têm uma comunicação com a população, eles se mobilizam, eles trazem para si toda uma organização para dar apoio àquelas medidas que o governo toma. Lá no México elegeram a maioria dos governadores, está mudando o judiciário com uma reforma, inclusive progressista. Então, muitas coisas que a gente nem sonha fazer no Brasil. Então, nós precisamos aprender um pouco com o México. O povo tem que se mobilizar mais no Brasil. Só para a gente fechar esse assunto nacional, o senhor acha que Lula não conseguir construir um sucessor é um problema, não? Ele tentar centralizar tudo nele, isso não é ruim, não? Não, é ruim, mas tem sucessor. Quem? Não há problema. O Haddad mesmo é um. Você acha que Haddad conseguiria um sucesso eleitoral? Veja só, Haddad, num momento difícil no nosso, com Lula preso, a gente, inclusive, debaixo de uma propaganda mentirosa, aquela história de Sérgio Moro, aquele negócio que tudo foi abaixo, aquela bandalheira toda que Sérgio Moro planejou e executou. Então, naquela situação, Haddad disputou com Bolsonaro e foi uma disputa aguerrida. Nós tivemos uma porcentagem de voto muito próximo de Bolsonaro. E ele era a primeira eleição nacional dele, não tinha o nome que tem hoje. Então, nós temos um nome forte sim para disputar. O problema não é falta de nomes, porque a eleição nós temos que ver a característica dele e ver se há a possibilidade de Lula, mais uma vez, poder ser candidato. Você acha que Lula ainda cabe mais um mandato ainda para ele? Rapaz, eu acho que... O interminável Lula ainda dá para mais um mandato? Acho que é o quinto. Será o quarto? No Brasil tem deputados federais. Bolsonaro foi deputado 8 vezes. Lula só 4. Metade do que foi Bolsonaro. Tem vereador aí que também que deu um negócio bom. Ele quis citar nem vereador, né? Citar o mais conhecido, né? 8 vezes. Né? Teve deputados estaduais aqui na Paraíba que foram eleitos 8 vezes, né?
Foi Zé Lacerda. Zé Lacerda. Pois é. Guinness Book. Zé Lacerda. É. Então, Lula pode entrar acho também no que- Guinness Book. eu Ainda acho que- contando também o governo de Dilma, né? Lembrando também que Não, mas não é Lula, é Dilma, né? continuidade. Agora, não é obrigado ser Lula. Eu acho que não é obrigado. Chegou a hora então dele passar o bastão. Hã? Você acha que Lula tem que passar o bastão para outro do PT? Se aposentar? Não, não acho que sim nem não. Isso no momento certo é que tem que analisar, né? Porque a eleição, olha, há um ano e meio, mais de um ano, quase 2 anos da eleição, é difícil você saber fazer uma avaliação Fazer e uma ver quem é o previsão. candidato certo naquele momento, né? Então depende muito. Mas você concorda que as articulações estão a todo vapor, né? Para 26. Tranquilo, Mesmo tá antecipado, mas tá. tranquilo. E o governo tem que tomar cuidado, porque esse famoso centrão, eu acho que eles vão nos trair, né? Quando chegar perto da eleição, eles vão cair fora, como sempre fizeram, né? Então eu acho que o governo Depois da eleição eles chegam junto, né? É assim, toda então a gente tem que ter cuidado, o governo está cedendo muito ao Centrão. Deu uma parada agora, porque o Centrão queria o Ministério da Saúde e Lula não cedeu, né? Queria ter articulação política, ele colocou Gleice, que muita gente não gostou da direita, e inclusive dos meios de comunicação, porque os meios de comunicação são contra o PT, que você sabe, né? A comunicação trabalha para os grandes monopólios, os grandes empresários, eles estão interessados nisso, né? Eles nunca aceitam o PT, nunca vão aceitar. Então, mas a gente tem que ficar de olho nesse Centrão. Por mim, não tinha acordo com o Centrão. E como é que é governar? Não há problema. Olha, Ricardo Coutinho aqui foi governador com 7 deputados estaduais, se lembra? Lembro. Um deles era a Dona de Tião. Dona Tião. Então acho que nem sempre você é obrigado a ter maioria. Se normalizou essa questão, né? De tentar fazer maioria o tempo É inteiro. porque o PT podia colocar o povo na rua para defender as propostas que ele fosse defender. Por exemplo, isenção de imposto de renda para quem ganha abaixo de 5 mil. Precisa de apoio de deputado para isso? Precisa? Por que não volta o plebiscito? Não é botar o povo para decidir, né? Não estamos precisando de deputado para uma proposta dessa. Tá aí, eu botei aqui no Congresso, aí estão querendo derrubar. Você resolva aí. Por que vamos não pra rua. estão taxas as grandes fortunas? Não é Hã? interessante? Vamos olhar para o lado oposto. Por que não taxa as grandes fortunas, o PT? Pois Está é. tendo essa conversa Não sempre deram uma... proposta. Exatamente. milionários. Porque o partido e o governo está cercado pelo Centrão, está deixando o Centrão fazer o jogo. Porque o Centrão hoje tem muito poder, inclusive econômico. Eles têm hoje grande parte do orçamento, com aquele negócio do orçamento secreto, aquela imoralidade, que eu ando pelo interior, daqui a 2 anos você vai ver o que é obra se desmanchando. Já tem praça desse orçamento secreto, já estão caindo os pedaços. Nem tem nenhum ano de execução. Que era feito sem fiscalização, a banda voou do jeito que os prefeitos queriam, fazia de todo jeito. Zero Então- transparência, né? Então esse povo está com muito dinheiro no bolso. Aí, assim, um monte de emenda de deputado. O deputado agora é executivo, entendeu? E um poder muito concentrado. Então, mas a gente tem que enfrentar esse povo. Tem que enfrentar com o povo, mobilizado o povo. Eu não ia estar de deputado para aprovar os 5 mil de isenção de imposto de renda, não. Eu ia estar do povo para votar. É a mesma coisa a taxação das grandes fortunas, que você está lembrado. Tem que taxar. Taxaram um pedacinho, fez alguns investimentos, colocaram os impostos, e pouca coisa demais. Um arranhão. Que o que eles ganham. Como minha mãe demais. fala, passou manteiga no focinho do gato. E é um verdade. imposto que a maioria dos países fazem. Inclusive os países... Não, Estados Unidos os países que eles adoram, aí. que eles fazem. falam, as grandes fortunas são taxadas. Entendeu? A maioria dos países mais desenvolvidos do mundo, e aqui no Brasil, tem esse monopólio. Esse que não mito é deixa que é tocar. porque o dinheiro vai sair do país se fizer isso. É, Eles vão investir em outro país. umas Não, conversas. não existe, não Tem existe. que ter muita coragem também. pra fazer. Tem Então, que ter, tem a que ter. reação Tem que ela é ter, sim. imediata e tem reação na cadeia. Rapaz, tem que contar com o povo para resolver isso. É assim que eles fazem no México. Bota o povo na rua e vamos ver o que é que dá. Bueno, Quer? pode continuar. Puxando agora, você falou do Centrão, Brasília, Conexão, Hugo Mota, Paraíba. Como é que o senhor vê a ascensão de Hugo Mota na política nacional e qual o fator decisivo dele aqui na Paraíba, a partir de então? Não, o Hugo Mota, primeiramente, é um deputado altamente articulado, muito inteligente no trâmite da Câmara Federal, né? Então, qualquer eleição de um presidente da Câmara é fruto de uma grande articulação, né? Saber estar no lugar certo na hora certa, né? E saber conversar com as pessoas certas e negociar. Então, é isso que ele fez, né? Mas, na verdade, não tem nenhuma novidade nisso. Nenhuma. Ele é um deputado igual aos outros que conseguiu criar um sistema para ser eleito. Mas você acha que ele não vai ter Qual a um poder, ideia nova que- um poder maior aqui de influência agora, por exemplo, na disputa Não, de 26? lógico. O Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara. Qual a ideia nova que ele tem? O que é que ele está trazendo de novidade? Dia desse ele estava defendendo que
que as penas contra os golpistas que depredaram o Congresso e até ameaçaram matar o presidente da República e os ministros, Ele disse isso aqui em João Pessoa, inclusive. eram penas muito pesadas, né? Então, eu quero saber qual a ideia nova que Hugo Mota Ele vai trouxe uma trazer. discussão no seu pronunciamento como presidente do primeiro, a questão do semipresidencialismo, né? Não, na É o que verdade, hoje no Brasil já é isso, né? Ou sim parlamentarismo, né? A Câmara está extrapolando isso aí. os poderes do Executivo. A Câmara Iria só oficializar, né, então? executa o orçamento diretamente. Isso é um absurdo. Agora, como vai votar isso? Inclusive, isso é uma coisa altamente antidemocrática, porque fica difícil a renovação. Cada parlamentar tem um monte de verba a seu dispor que é difícil uma outra pessoa que não esteja com esse mesmo recurso entrar para substituí-lo. Então vai ter um mínimo de renovação.